Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esse ano, a comunidade Javenice propõe como caminho de formação o discipulado a partir do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é um evangelho bem próprio para esse tempo que a comunidade Javenice vive. E na comunidade Javenice, obviamente, a comunidade Teotocos também, a Casa de Formação Nossa Senhora de Guadalupe. O discipulado em Mateus propõe uma vida vivida na fé, uma fé vivencial, uma fé vivida. Um novo modo de proceder de nós os cristãos nesse mundo. Por isso, o Sermão da Montanha, que é o primeiro grande sermão do Evangelho, aponta logo no começo, logo depois das bem-aventuranças, que o cristão deve ser sal e luz no mundo. Interessante que o Evangelho de Mateus começa o ensinamento, após toda a sua contextualização histórica, com o Sermão da Montanha, estabelecendo as bem-aventuranças como um novo código moral, ético, de comportamento do cristão no mundo. Um cristão que quer ser sal e que quer ser luz. E que deve ser sal e deve ser luz. E depois conclui todo o ensinamento do discipulado, lá no capítulo 25, com aquele texto tão famoso, que é um texto que nós não podemos passar ao largo, principalmente nesse tempo que nós vivemos. Diz assim: pois eu estava com fome e me deste de comer. Estava com sede e me deste de beber. Eu era forasteiro e me recebestes em casa. Estava nu e me vestistes. Doente e cuidastes de mim. Na prisão e foste visitar. As chamadas obras de misericórdia, que são consequência da vivência das bem-aventuranças. O bem-aventurado é aquele que se preocupa com os pobres. Bem-aventurado é aquele que se preocupa com os aflitos. Bem-aventurado é aquele que se preocupa com aqueles que sofrem injustiças e violências. Bem-aventurado são aqueles que cuidam das pessoas que estão abandonadas à nossa volta. As bem-aventuranças se ligam necessariamente às obras de misericórdia. É claro que não são as obras que nos salvam, mas a fé que nós colocamos em nossa vida e que nos leva necessariamente a produzir obras de fé. São Tiago já fala isso. Vã seria a nossa fé. Nossa fé seria improdutiva se ela não fosse realizada em obras de fé. Obras que partem da convicção interior que é necessário se preocupar com aqueles que Deus se preocupa, com aqueles que Deus tem em seu coração. Os pobres, os aflitos, os desvalidos, os desassistidos, os excluídos, os abandonados. Nós queremos esse ano, na comunidade Javenice e em todas as suas comunidades, refletir seriamente sobre o nosso papel na transformação do mundo. Principalmente nesse ano, que é um ano eleitoral. Queremos refletir seriamente sobre o nosso papel de ser sal, de salgar, de conservar a sociedade, o mundo, de ser luz, de indicar um caminho adequado para a sociedade viver conforme o Evangelho. Aqui em Itajubá, a comunidade de Teotocos assumiu essa dimensão a partir de uma casa chamada Casa de Guadalupe, que atende as crianças em risco. Risco social, risco cultural. Essas crianças, e de 7 anos até os 15 anos, estão muitas vezes sem assistência, até os 17, conforme o projeto. Estão aí sem assistência e muitas vezes sem norte e sem muitas vezes conhecer a si mesmo, e não conhecendo a si mesmo, não progridem, não se realizam como pessoas. Mas essa opção pelas crianças, nós tomamos também do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 18, no versículo 5 diz: quem acolher em meu nome, uma criança como esta, dizia o Senhor, estará acolhendo a mim mesmo. Por causa dessa palavra, alguns anos atrás, a comunidade de Teotocos resolveu assumir essa dimensão social, criando a Casa de Guadalupe, que na época chamava-se Obra de Menores, Casa Nossa Senhora de Guadalupe. E que agora, esse ano, 2009 e 2010, está empenhada em realizar o projeto original, a partir da constatação que a criança é um filho de Deus e merece viver essa dignidade que se expressa na cidadania, na inclusão da sociedade, na inclusão que
ela tem direito para se realizar como pessoa a partir da constatação e da realidade que é uma filha de Deus. Nós queremos, como comunidade Theotokos, abraçar essa obra social. Não podemos deixar o Evangelho sem resposta. Não podemos deixar esses desvalidos sem o acolhimento. Nós estamos empenhados esse ano em fazer com que aquela casa possa acolher mais e mais crianças, porque entendemos que o futuro da nossa sociedade passa pela criança, que será o futuro cidadão. Que a nossa sociedade será menos violenta, menos injusta, menos disparitária se nós tivermos crianças que forem educadas, formadas à luz do Evangelho, à luz da fé, formadas como pessoas, como gente que tem direito à vida. Nós estamos empenhados nessa obra social. Eu queria convidar você que está nos assistindo agora nesse site, que entre em contato conosco, nossos endereços estão aí, e se disponha também a abrir seu coração para nos ajudar a acolher essas crianças. Precisamos do seu empenho, precisamos da sua ajuda, não só a sua ajuda financeira, mas também a sua ajuda de presença voluntária, naquilo que você pode nos ajudar. Nós estamos dimensionando essa obra para acolher mais e mais crianças, para dar uma resposta a esse apelo que o Evangelho nos faz. Acolher o que tem fome, acolher o desvalido, acolher o desabrigado, acolher o que está excluído da sociedade. Venha nos conhecer, venha conhecer essa obra de Guadalupe. Deixa o Evangelho tocar o seu coração e mobilizar o seu interior para atender também essa necessidade. A cada dia nós vemos essa realidade. Crianças abandonadas, crianças sem norte, crianças que são verdadeiras candidatas a marginais, a pessoas sem perspectiva de vida. Nós queremos fazer diferença. Talvez não resolvamos o problema do mundo inteiro, mas nós queremos fazer diferenças aqui em Itajubá. E uma diferença é essa, a Casa de Guadalupe, a obra de menores, a obra social da comunidade Theotokos. Venha nos conhecer, venha nos ajudar. Precisamos de você.